Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro O Corpo Guarda as Marcas, de Bessel. Nós estamos no quarto capítulo e o capítulo de hoje vai falar sobre... Deixa eu pegar aqui. Opa, passei. Correndo atrás da vida, anatomia da sobrevivência. Nossa, um capítulo bem denso, cheio de questões científicas, de explicações neurocientíficas. Então, eu e a Greta pensamos em fazer, né, um apanhado aqui de uma forma que o tema seja mais leve, porque senão fica aquela coisa densa de explicação científica, né? Mas, oi, amiga, Hello, hello. tudo bem? Tudo, Mas também acho tá que o mais foco esquisito. principal aqui, tô Tô dando uma estranho, recapitulada. Oi? tô meio esquisita, assim. Tá um pouco embaçada. A câmera tá estranha, não tá, pra mim? Dá uma limpada na câmera, eu acho. Às vezes. Então, gente, esse capítulo aqui, né, o foco principal é analisar essa questão dos traumatizados, vamos pensar assim, das pessoas que desenvolveram seus traumas, né, e acabam tendo transtornos de estresse pós-traumático, vive correndo atrás da vida, né? Por isso que o capítulo tem esse nome. É. Olá, quem tá chegando aí, dando oi Oh, pra Wesley, gente. querido! Ah, querido Wesley. Excelente profissional. E como o capítulo é bem denso, né, Greta? Sim. Cheio de explicações neurocientíficas aqui. A gente fica perdendo isso, vai Nós, ficar muito chato lá. nossa, e de entender também, né? Você tem que Assim, começou bem, eu achei o capítulo, né? Falando. Sim! O desenho, né, Nossa, do muito legal a Noah, achei história do muito menino, né? Do bacana. Noah, de 5 anos. Isso. Eu penso assim, a criança, ela tem uma capacidade de encontrar soluções simples para os nossos problemas, né? É. Que a gente, como adulto, muitas vezes não consegue fazer isso, né? E foi muito bacana, né, o jeito que ele trouxe. Porque pediram para ele fazer um desenho, ele fez o desenho de tudo que ele viu, porque ele ajudou o pai a resgatar, a salvar as pessoas lá no dia 11 de setembro. Hum. E quando ele foi, né, para trabalhar isso, ele desenhou o dia e ele desenhou uma cama elástica do lado dos escombros, né, dos prédios, pensando na solução, que se tivesse uma cama elástica, porque ele viu as pessoas caírem lá de cima. Saindo lá de cima, né? Imagina a imagem da criança de 5 anos vendo isso, né? E aí ele traz de uma outra forma, uma maneira de solução mesmo. Achei muito bacana também. O E na desenho dele verdade, eu acho que o autor traz aqui, né, dessa história desse menino, é da nossa capacidade neurológica mesmo de encontrar tá, soluções, né? isso. Mas isso não significa que ele não, Que não não tenha ficou com trauma. trauma, né? Mas é Exato. que ele. É lógico, né? A gente fica, se eu tivesse lá, se eu tivesse feito diferente, se tivesse uma cama elástica, e também, num certo sentido, não ajuda muito, né? Porque no passado não Sim, se mexe. Mas é sim. uma forma Mas de é interessante. ressignificar, de tentar ver com outros olhos, né? A mesma situação. Isso. Eu vi, ele traz algumas figuras, né, nesse capítulo muito parecidas com a de um livro que eu tenho, eu trabalhei muito na psicoterapia corporal, que é a anatomia emocional. É muito parecido, assim, essas imagens aqui, sabe, das emoções, Uhum. né? E eu lembrei Não, eu não muito conheço dele. esse livro que você está falando. Já ouvi falar, mas eu não É conheço. muito bom. Eu estudei na psicoterapia corporal, no curso, né? E aí ele traz muito essa questão das expressões do corpo e das emoções, de como fica a questão neural.
né? Como que fica essa questão toda? Porque é bem claro, se a pessoa, depois que ela experimenta uma situação traumática, o jeito que ela experimenta o mundo é diferente, É. né? O Por sistema isso que é o nervoso corpo é diferente. guarda-marcas, né? Porque Exatamente. é Então, assim, difícil de não. É isso. Então, difícil do assim, corpo não se realmente ativar, né? o corpo, o sistema nervoso, ele é toda uma reação diferente. Por isso que é interessante a gente pensar assim, por mais que a pessoa, por exemplo, sei lá, teve um acidente, um trauma, onde perdeu os pais. Já se trabalhou isso. Então, não existe mais aquela dor latente, mas o trauma, ele está no corpo. Ele está ali. Então, às vezes, a maneira que é, às vezes não, a maneira com certeza que essa pessoa que viveu o trauma lida com o mundo é diferente daquela que nunca fez parte. É, porque é aquele caminho sem volta muitas vezes, né? Você ensinou pro teu corpo a ficar num estado de alerta, né? A ficar Exato. pronto para se defender, porque você não quer viver aquilo novamente. E na tentativa de não viver aquilo novamente, você fica vivendo. Em quase tudo que você vai fazer é um sinal de alerta, né? O seu sinal de É um alerta sinal de alerta, é uma forma de ativa, defesa. Isso. porque é como se você não conseguisse resolver esse gatilho, É, né? Então, o tempo inteiro você corre o risco de ativar essas lembranças. E é aquilo, né, que o autor está falando desde o começo do livro, que o trauma em si, ele é essa luta ou fuga, né? O tempo isso. inteiro é um sinal de que você tem que estar preparado para lutar, fugir, ou, né? Ter uma reação ali. E não é uma coisa que você entende que vai ter, né? Não é uma coisa que você toma consciência e consegue lidar. É uma coisa que quando você vê, você tá naquele modo de alerta. O legal é entender isso. Por isso que a intenção de você trabalhar o trauma, né? Ah, mas eu não tenho mais trauma. Para mim tá tudo bem, né? Vamos pensar assim. Só que quando você trabalha, você percebe que a maneira que você reage no mundo tem ainda a ver com o trauma. E só você vai conseguir perceber isso dentro de um processo terapêutico. Não tem como, né? Eu Às vezes tenho a uma pessoa sempre tem uma paciente, reação e não eu sabe por quê. tenho, Aí a hora que está na terapia, eu tenho que entender o porquê. eu tenho uma paciente que ela perdeu o pai aos 6 anos, 6, 7 anos, acho. Não lembro agora a idade. Ela tem dificuldade de dirigir, porque o pai morreu num acidente de carro. E Uhum. ela não estava junto, não tem nada, assim, ela não vivenciou a experiência, mas é uma dificuldade que ela tem, porque o trauma de ter perdido o pai por aquele motivo faz com que ela, né, puxe isso pela memória o tempo inteiro. Criou um estado de alerta. Então, apesar dela dirigir, ela evita, né? Então, a gente vê que por mais assim. E é uma coisa que às vezes, que nem sempre ela entendeu isso, né? Na terapia a gente foi trabalhando isso, Exato, mas exato. não, né? Muitas pessoas não conseguem dirigir ou não gostam de dirigir ou têm medo de dirigir, mas não Sim. param para pensar de onde vem esse medo, né? Da onde vem? É que tá. Por isso que é importante. Da onde vem aquele tipo de reação que você tem diante de coisas que acontecem na sua vida. A hora que você vai investigar tem a ver com o trauma, por mais que você esteja resolvido com aquilo que aconteceu lá na sua infância, né, na sua vida. É bem Exatamente. interessante isso, né? É, Porque não, já está resolvido, já passou 30 anos, já está resolvido, já está tudo bem. Mas a maneira que você age hoje na sua vida, nos seus relacionamentos, tem a ver ainda com aquilo. é. Eu não sei aqui o caminhar do livro, o que que ele vai falar lá no final, Sim.
Mas eu sinto que o transtorno de estresse pós-traumático, ele diminui, mas é muito difícil de cessar, né? Pelo menos o que eu estudo, o que eu vejo, assim, é que é difícil da pessoa se livrar totalmente daquele trauma, né? Eu também E acho. Pelo que melhora eu ao longo do já tempo, com muita terapia, né? E isso que você coloca, né? Que ele fala que a pessoa experimenta sempre um mundo diferente um outro depois do jeito. trauma, né? E que as pessoas elas se concentram muito em suprimir esses sentimentos, essas É, sensações, né, que vêm, e esse suprimir ele acontece de diversas formas, né? Que aí porque tem uma reação fisiológica muito intensa. Então a pessoa ela tem tremedeira, ela tem falta de ar, ela tem é, paralisia, né? De fica paralisia no sentido assim catatônico, né? De não conseguir uma certa apatia, uma certa sensação de não responder. conseguir sair do lugar. Tudo isso na tentativa de evitar o sofrimento, de evitar sentir, mas acaba sentindo, porque os feedbacks, né, os retornos aí da memória que vem de acordo com o que você vai vivendo no dia a dia, estimula essas sensações como se fosse aquele dia. Então, algumas coisas que ele coloca bem claro aqui, né, que o traumatizado vive no mesmo alerta do passado, do momento, e acaba tentando, fica nesse modo sobrevivência, né, que é esse estado de alerta contínuo. Como Sim. se Uma qualquer coisa que coisa, ele a fala, qualquer momento, fosse ativar esse. foi, Aí exato. ele coloca, E aqui o que ele organizados fala para que é legal, sobreviver. É bem interessante e o aí o que ele título aqui fala na dessa sua parte. fala, né? Na sua fala, quando são as tentativas de manter esse controle, né? E o que que acontece que ele traz aqui, gente, na realidade, assim, que a gente às vezes não entende de onde vem tantas dores físicas, né? Porque às vezes a gente escuta, mas não sei por que meu corpo dói tanto, eu não sei por que tem tanta, né, essas doenças autoimunes. E ele traz aqui esse olhar também, né? As tentativas de manter o controle sobre essas reações podem levar a sintomas e doenças de fato, né? Porque é uma maneira que você sobreviveu, né, a tudo isso, mas aí o seu corpo foi contendo tudo isso também, a nível inconsciente, e essas doenças vão sendo criadas muitas vezes. Por isso que eles não têm uma compreensão da onde vem, muitas vezes, e somente com a terapia e a fala e a consciência do trabalho do trauma é que você está conseguindo amenizar um pouco tudo isso, né? É uma forma de organizar. E é bem interessante como ele coloca, né, essa parte fisiológica mesmo, né, essa parte de como que funciona isso, porque quando a gente estuda o corpo humano, a gente sabe que os nossos órgãos do sentido, né, o tato, o paladar, eles informam a nossa mente de coisas que o mundo está trazendo para gente. E Uhum. aí ele coloca aqui o cérebro de baixo para cima, né? Que seria o corpo captando a informação, tá quente, tá frio, tá perigoso, tá, né? E levando para o cérebro isso. Só que esse cérebro de baixo para cima, né? Essa informação que vem do mundo externo para o nosso cérebro, ela é muito primitiva. Muito instintiva, é muito Sim, defensiva, né? E por isso que a gente acaba desenvolvendo os nossos problemas emocionais, psicológicos, porque primeiro a gente sente o perigo, depois a gente para, pensa, depois racionaliza, interpreta, né? E é o ainda ele cérebro coloca, né, reptiliano, que né? o cérebro racional é a parte mais jovem do cérebro e não ocupa mais que 30% do espaço do Do crânio, ou cérebro. seja, né? É muito mais difícil racionalizar do que sentir, né? Do que se emocionar, do que. E a gente fica o tempo inteiro achando que as pessoas são capazes de ser racionais. Vocês são seres racionais, vocês são seres. Gente, nós somos muito mais seres Emoção. emotivos do que
racionais, né? E, sim, e claro, tem toda uma composição aqui do cérebro, né? Que ele fala por que, que é cérebro de baixo para cima? Porque é onde começa a informação dentro do cérebro mesmo, né? Mas não vamos entrar nesses detalhes para não, porque é sim. muito chato. Mas assim, o que a gente precisa pensar aqui? Que os nossos órgãos dos sentidos são instintivos, são primitivos, e por mais que eles tenham a capacidade de identificar, né, cheiros, sabores, com muita facilidade ao longo do tempo, né? A gente vai aprimorando, porque realmente é isso, né? Quanto mais a Sim, gente usa, mais a gente aprende. Ao mesmo tempo, se você tem memórias ruins sobre aqueles gostos, sabores, ele não tem essa é, capacidade imediata de separar. Ele vai juntar essas memórias, né, vai juntar essa sentir tudo. informação e automaticamente vai fazer você reagir a isso, até Ao todo, racionalizar, né? não à parte, né? Então, por isso Ao todo, né? que é muito difícil para quem tem traumas tão intensos e tão profundos, né? Conseguir ser capaz. Porque assim, gente, se você teve experiências traumáticas menores ou menos intensas, vai ativar, só que o resultado vai ser bem menor do que aqueles que, né, desenvolveram mesmo um transtorno de estresse pós-traumático, né? Por isso que ele E fala que, né, o tratamento do trauma, ele é um cuidado de todas as funções que a gente tem, né, para entender por que que eu ajo daquele jeito, por que que meu intestino não funciona legal, por que que eu não consigo me alimentar bem, porque tem algumas questões que estão realmente voltadas para esse corpo que não é consciente, uhum, né? E aí, a hora que a gente começa a trabalhar isso, é onde você vai. Por isso que é legal a gente fazer uma análise do todo junto com o paciente mesmo, né? Assim, porque é onde a gente vai entendendo o funcionamento do corpo em situações que ele traz aquelas questões que estão voltadas com a história do trauma, né? isso. Fazer uma ligação da história, né? Assim, que vai se tornando um consciente a partir desse trabalho de, de terapia mesmo, né? E aí ele fala numa coisa que é interessante também, porque como o estresse ele provoca, né, fisiologicamente liberação de hormônios e de neurotransmissores aí que a gente precisa para se defender, esses mesmos que nos ajudam na defesa são os mesmos que provocam irritabilidade, tristeza, desconforto, né? Falta de concentração, dificuldade de concentração. Então, a gente vê se repetir em pessoas traumatizadas esse resultado. Então, tem, né, você vê assim, né, em filmes, principalmente em filmes, porque eu não tenho, assim, ninguém perto de mim que foi para a guerra. Eu não tenho, não sei você, mas eu não tenho tio, não tenho parentes que foram para a guerra. Mas a gente assiste Uhum. muito filmes que tem, né, os ex Sim, que tem e a história. gente vê o quanto que eles são ranzinzas, né? O quanto que eles vivem. Ai, eu sempre gosto de lembrar do This Is Us, né? Que Ai, tem a história do irmão lá, do pai da família lá, sim. que o pai morreu super cedo e o irmão apareceu no decorrer da série, né? E ele era uma pessoa extremamente isolada. Ele, eu acho que é um caso assim muito Isolado, específico. muito legal. Alcoolista, isolado, mal-humorado, ranzinza, né? Então é uma figura que dá para ver bastante aqui, né? O estresse. E aí E ele ele deixa fala, eu bem lembro claro aqui é nesse bem começo que a pessoa não vive, né? Ela, é isso que eu ia ela falar, não se relaciona e sabe que se relacionar pode machucar e pode magoar, então por isso que se isola, porque é é bem como se aquilo característico. fosse que aquilo que ele sente fosse capaz de ser passado de alguma forma para as outras pessoas, né? Parece que essa pessoa tem um medo de
que aquilo tudo seja e vá para o outro. Ou que o outro Sim. E perceba, não ou quer que. magoar o outro, né? É, Não quer machucar o outro, mas machuca. Porque não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com a forma, né, da história que o trauma trouxe para a vida, então acaba tendo relações que se machucam. sim. É bem isso mesmo. Nossa, trouxe um bom exemplo, Dani. Aí ele fala do espelhamento, né? Dos neurônios espelhos e como que é difícil para o traumatizado utilizar desse recurso, né? De realmente se colocar, né, De nesse sentido. que a gente consegue. Quem não tem esses grandes traumas, Quem não tem, né? consegue sentir isso. Então, aqui está falando sobre o quanto que é importante no tratamento do estresse pós-traumático, né? Trabalhar a reativação da capacidade de espelhar, de De fazer, estar né, com, né, esse, espelhar os outros, e aí isso vai trazendo mais segurança, com calma, e vai porque trabalhando essas emoções negativas, e um aí você exemplo vai interessante disso respirando, né, naquilo, é, a junto. gente pode usar como exemplo dos Que neurônios isso para quem espelhos, o tem claustrofobia. bocejo. Hã? Que, É Greta? difícil mesmo. É, É difícil mesmo para quem viveu poder se permitir estar nesse lugar que é até então inseguro e doloroso e trabalhar isso devagar, tendo essa segurança para trabalhar. é. Por causa dessa fuga que eles fazem muito, né? E ele coloca aqui, né, que quando a gente utiliza dos neurônios espelhos, a gente fica vulnerável ao sentimento do outro, né, à vivência do outro. Que é aquele negócio, a pessoa tá chorando, você começa a chorar. Boceja, você começa a bocejar, né? Então, Sim, tem até aquele experimento da sim. Coca-Cola lá no metrô, né? Que o cara começa a rir, 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 ninguém consegue parar de rir, não sabe nem o que tá acontecendo, mas tá todo Aham, mundo rindo. aham. Tem outros É. experimentos também, assim, que colocam um painel no metrô, também do lado de fora do metrô, na espera, que a mulher fica bocejando o tempo inteiro. Daí as pessoas começam a Aí todo bocejar mundo também. começa a bocejar também. E aí ele fala, Mas né, que é uma coisa bacana, né? Acho que é uma forma de enfrentamento que, lógico, fazer que o paciente, né, na confiança de estar fazendo isso com um bom profissional, lógico, é uma forma de ir se permitindo esse sentir, né? De ir se confrontando mesmo, porque a ideia é essa, né? A é uma ideia é coisa exatamente importante, trabalhar isso. bem importante aqui, gente, é que uma pessoa que tem estresse pós-traumático, dificilmente ela vai resolver as suas questões com um único profissional, né? A terapia é a base de tudo. Mas provavelmente essa pessoa vai precisar de um neurologista, vai precisar de um psiquiatra, porque ela precisa Equipe, entender né? tudo isso que envolve o trauma, né? Então, a parte medicamentosa é importante para ela conseguir diminuir esse impacto de alerta, esse impacto de estar sempre ativando esse sistema nervoso dessa forma. Então, é um trabalho em conjunto, não é à toa que, né, a gente vê aí que o exército e outros instrumentos, outros órgãos do governo, assim, tem todo uma rede de apoio para Equipe. conseguir lidar com É, essas pessoas. Ele faz uma associação com o detector de fumaça, né, desse estado de alerta com o detector de fumaça, que ele fala que é como se o nosso detector de fumaça estivesse quebrado e qualquer tipo de coisa é entendido como uma fumaça. Eu acho que a gente já falou como ameaça. bastante aqui, né? Que o Acho que é de principal ameaça, né? e que ativa a amígdala o tempo inteiro, que é a principal, né? Amiga. Aí no caso. Sim. E que a gente acaba perdendo, né? Esse controle da resposta do estresse. Então, que a gente fica o tempo inteiro nessa, como se a gente estivesse numa torre de vigia
né? O tempo inteiro olhando e esperando que a gente não vai precisar estar muito atento, porque a qualquer momento vai acionar aí o nosso sistema de alarme, né? É o que ele fala, né? Que na verdade, como o trauma aumenta esse risco de interpretar de uma maneira errada, tudo você fica o tempo inteiro achando que está numa situação perigosa, né? E é onde a gente tem que calma, peraí, isso calma, onde eu tô, é real, respirar e, né, ter esse controle, que aí é o próximo, né? Um pouco mais do controle da É. resposta desse estresse de toda a situação. Ele fala que a gente. Ele fala assim: o trauma sequestra a nossa noção de tempo. Eu achei A isso gente não perfeito. entende que está em outro É, momento, em outra situação. Porque quando é ativada essas memórias, esse feedback, esse flashback, né, que ele fala bastante aqui no sim, livro, que quando a gente tem esses flashbacks, é como se a gente voltasse lá para aquele dia. E vem mesmo, né, sim, as imagens, tudo como se fosse hoje, como se fosse então agora. a gente não consegue raciocinar, racionalizar a situação e Sim, começa a se defender daquilo. Por isso que a gente fica agressivo, por isso que sai ou é, corre ou luta, né? Então, eu fiquei pensando, ô Greta, em várias situações aqui, né, que os preparados para a guerra, eles têm uma tendência a lutar neste momento, né? A ficar agressivo, a brigar, né? E, sim. por exemplo, os traumatizados assediados sexualmente, né? Estuprados, sei lá, alguma coisa nesse sentido, eles já têm uma Já tendência mais a recuar, né? a repressão, a Acidentes, reprimir. traumas que são mais assim, porque não foram estimulados à luta. Então eles tendem a. Claro que tem alguns que ficam agressivos e tal, mas é mais fácil você ver o correr da situação, né? Não enfrentar a situação, não e correr mais do que. É Acho que é por verdade. causa do próprio treinamento, da própria maneira que foram estimulados a lidar com o problema, né? Porque O ninguém problema, assim, sabe do abuso, né? né, com a Saber como que vai situação. lidar com o abuso. E aí do abuso, e dentro dos abusos, na verdade, a gente sabe o quanto existe culpa. Porque a pessoa que foi abusada, ela também se sente culpada muitas vezes depois. Então, a sensação, fica mais na repressão do que na agressão, É. né? Do que por para fora. E É, principalmente é porque a diferente esse figura sentido, né? abusadora é uma figura que você é estimulado a obedecer, né? Porque a maioria, nós estamos falando da Normalmente, porcentagem, né? Que é interna, é familiar, né? Então, pensando de uma situação de rua, que a pessoa sofreu o abuso na rua, mas a maioria sofre o abuso dentro de casa. dentro de casa, Então você já é estimulado a obedecer essa pessoa, você é mais vulnerável, né? Geralmente são crianças, adolescentes. começa na infância, Então, claro que fica mais fácil fugir do que ser enfrentar. agressivo, assim, né? Mas a energia é diferente, né? A energia de ação é diferente. Aí ele faz uma comparação aqui com o cavaleiro e o cavalo, né? Como se ele falar, como se fosse uma comparação do cérebro com o corpo, né? Que Uhum. o cavalo aí seria o nosso corpo e o cavaleiro nossa mente, né? Ele faz uma comparação aí dizendo que por mais que a gente pense que são coisas separadas, não são, né? Não Você são. pode ter um ótimo cavalo, mas se o teu cérebro não comandar corretamente, ele não vai conseguir responder. E o inverso também, às Vai ser vezes um cabo de guerra. você tá lá com a sua mente cheia de respostas, de alternativas, mas teu corpo não corresponde porque tá todo cheio de problema. Então, eu achei bem legal aqui, né, essa comparação. E depois ele, E é ele vai bem isso, falar né? de uma situação aqui de. A guerra trava a guerra do que é sentido, do que é real, do que não é real, do que é que não é. Tem essa guerra, né? É, tem.
Ele usa conta uma história aqui, né, que vai falar dos flashbacks que a gente já citou, e depois ele vem falar de como que a Uhum. gente, ao longo do tempo, se a gente não trabalha o trauma, a gente vai criando um processo de dissociação, que é como se você se fragmentasse, né? Como você não consegue lidar com aquelas memórias, nem com o resultado delas, que é todo esse alerta no corpo, né? Toda essa resposta fisiológica do corpo, você começa a dissociar. E aí, por isso que as pessoas às vezes ficam frias, né? Distantes, né? Apáticas, porque você não quer ficar revivendo aquele trauma cada vez que vem um flashback na sua cabeça. Então, você começa a ter uma vida paralela, né? Começa a viver um mundo muito paralelo, muito ausente de tudo isso, do que pode lembrar, do que não. E esse isolamento frequente, né? Sim. E é bem interessante isso, porque, assim, quando existe a questão de traumas, por exemplo, vamos pegar o abuso, que é uma coisa mais comum do que quando a gente vê alguém na guerra, né, hoje, no nosso dia a Uhum, dia. Então, o que que a gente vê? Eu tenho casos hoje, né, de mulheres que viveram, que não tinham consciência, mas que tiveram uma história, avós, tias que foram abusadas, e que, por saber da história, ela também hoje estava nesse processo dentro do relacionamento de não conseguir se relacionar. Então, ela acaba ficando nesse distanciamento porque existe um trauma na história da família. sim. Só que ela não tinha consciência disso, que era isso que estava fazendo ela agir daquela maneira dentro do relacionamento dela. Né? E aí, a partir do momento que significa, quando a gente fala do trauma, gente, não significa que tem que viver toda a dor de novo. Não é isso. Mas é ter consciência de que tem uma história no seu corpo, na sua memória, que tem a ver com esses traumas. Né? A partir do momento que você tem consciência disso, como então, a partir de agora, com a consciência que eu tenho, eu vou aprendendo a lidar e vou me relacionar. Comunicar às pessoas, né, que eu tenho esse vínculo, que eu preciso que sejam comunicadas, porque eu tenho amor por elas, de como vai ser a partir desse momento, com essa consciência, com essa revelação, com essa agora certeza de que é por causa disso também que eu guardo tudo isso no meu corpo. Então é muito importante entender, quando a gente fala de trabalhar o trauma, não significa, viver toda a dor de novo. Por isso que eu não vou falar dela. Não, não é sobre isso. É entender que ela faz parte, que ela traz as memórias. Aqui o livro fala muito, por isso que fala do corpo o tempo inteiro, né? Que o corpo ele guarda essas marcas, guarda, por mais que você não tenha consciência, mas a partir do momento do trabalho com o trauma, veio a consciência, como que eu vou, então, a partir de agora, caminhar? E até Como eu vou me entender o que, trabalhar? que gera esses gatilhos, né? Você estava falando aí, eu Sim, estava procurando um lugar que eu tinha anotado aqui, ó, que ele fala assim: a dificuldade fala consiste parte. menos em aprender, na página 81. A dificuldade consiste menos em aprender a aceitar as coisas terríveis que acontecem do que em aprender a dominar as sensações e as emoções internas. Perceber, nomear, identificar o que está acontecendo com a pessoa é o primeiro passo para a recuperação. E a pessoa, muitas vezes, ela É, não quer nem fazer isso, porque é tão doloroso, né, Greta? Mas é o primeiro passo, exatamente. que Mas é se isso que você você está não falando fizer aí. isso, se você não fizer isso, isso vai ficar se repetindo e você vai ficar naquela leitura de que nunca nada tá legal. E porque tem um monte de dor no corpo, porque tem coisas físicas também acontecendo, não só emocionais. É entender esse processo todo, porque o corpo ele vai guardando tudo isso. Então, enquanto você não enfrentar nesse sentido, né? Com muita amorosidade, com muito carinho, de falar, eu quero mudar, né? Eu quero realmente entender e aprender porque essas coisas estão acontecendo, porque que elas se repetem, para realmente fazer com que haja uma mudança.
né? Isso aqui é muito corajoso, de fato, né? Você ter essa, fazer isso e entender que se você não fizer isso, vai ficar repetindo, não tem jeito. Esse negócio que ele fala assim, né? Aceitar o que aconteceu. É, Porque aceitar as por que a coisas. gente não sai do passado? Não só porque a gente tem os flashbacks, mas porque tem muita culpa, muita vergonha, muito sentimento de eu podia ter feito alguma coisa, eu deveria, eu não deveria ter passado naquela rua, eu não deveria ter falado com aquela pessoa. Tem muito isso, né? Que não Aí é você fica possível voltando resolver. nisso. Então, quando ele fala, né? Entenda que você tem vergonha do que aconteceu. Reconheça que você sente a culpa Reconheça, dê e lugar para trabalha isso. essa culpa, porque mesmo que você pudesse ter feito outro caminho, ter não ter se alistado, não, sabe? Mesmo que tudo isso pudesse não ter acontecido, não foi o que aconteceu. Você não tem mais essa escolha, né? Então é isso que é importante. Qual escolha você tem agora? O que você pode fazer com o que você tem Você agora, pode fazer, né? E você outra coisa, pode as pessoas, elas fazer lidam com muito com tudo que aconteceu sintomas. mesmo. Né? As pessoas Sim. elas lidam muito com sintomas e não com a causa dos sintomas. Então, por isso que bebem, por isso que se isolam, por isso que tomam medicações absurdas, né, o tempo inteiro, porque está lidando com o sintoma. Eu não quero ter é, tremedeira, eu não quero ter. Eu não quero que meu coração acelere, eu não quero suar perto das Taquicardia, não pessoas. quero ficar. Então, vai Sim, remediando o problema. Mas não consegue sim. parar e pensar que enquanto não lidar com o trauma, né? Enquanto não entender o trauma, não trabalhar esse trauma, vai continuar tendo que medicar, né? E eu não é nada contra a medicação, é contra a ideia de que o Que é paliativo, só da a mente ideia dessa forma, paliativa é do problema, paliativo. né? Exatamente. Entenda o seguinte, gente, porque a gente estava falando um pouquinho no começo da live hoje. A medicação faz parte do processo terapêutico junto com tudo isso. Mas só a medicação, sem um trabalho terapêutico do trauma, não vai adiantar. Vai ser só sanar o sintoma físico e não, na verdade, todo o histórico que te traz para estar naquele lugar, fazendo aquilo, se relacionando daquela maneira, né, vivendo daquela maneira, que é essa grande diferença. É isso. Acho que a gente já falou bastante dessas É outras, muito né? importante, né? Acho que assim, para finalizar o capítulo mesmo, que o autor ele traz, né, que a busca do viver o presente, né? Sim. Que o problema do trauma é o passado, tá? Que a gente vive o passado sem querer, sem saber que está vivendo, mas é o tempo inteiro, né, Vai neste lugar repetindo. E, gente, isso não é só para os grandes traumas, não. Eu fico pensando Não, assim, tem gente que teve mais sucesso no começo da carreira, vamos pensar assim. Lá no começo da vida, da vida adulta, essa pessoa fez a faculdade que quis, encontrou um bom emprego, se deu super bem ali no começo da carreira, chegou muito rápido em algum lugar, aí de repente a vida se desacelera, mudou. fica desempregado, precisa mudar de. Aí começa essa angústia de achar que o passado era melhor que o presente, né? E fica nessa nostalgia, nesse negócio. É a mesma coisa, gente. É a mesma situação, só que uma situação que não reage, né, com tanto problemas fisiológicos como. Mas fica nesse lugar de eu já fui bom nisso, eu já fui bom naquilo, quando eu estava em tal No lugar, passado. né? E, gente, Fica tá no bom, passado. mas o que que você, hoje, o que que você, como que você tem que fazer, o que que você precisa para que aquilo que você vivenciou Isso. volte, né? Volte assim, possa ser vivido nessas outras situações. Porque a gente não deixa acho que a pessoa não perdeu a competência, ela só não está sabendo usar naquele novo Exatamente. espaço, ou precisa às vezes se atualizar, né? Mas fica naquela nostalgia, né? Naquele negócio.
A diferença aqui é que essa pessoa tá sempre recordando, querendo recordar o passado, e no trauma você fica correndo Eu fico dele, no né? passado, né? Então, o É que bem isso, ele fica bem coloca aqui, claro né, nesse no Aprender a capítulo Viver no Presente, que é o, acho que é o final, né? Aprender é a o Viver o finalzinho. Presente. Que ele fala isso, né? O problema do tratamento do trauma não se limita a lidar com o passado, mas é importante melhorar a qualidade de vida no dia a dia. Um dos motivos pelos quais as memórias traumáticas se tornam dominantes é porque a pessoa tem extrema dificuldade em sentir-se viva agora, né? Por Então, assim, isso, eu tenho tanta dificuldade que aí eu fico presa em como eu era, como eu era, como eu era, o que eu fiz, como que foi, né? E não no por momento isso que às presente. vezes eu vejo assim, olha, o que que é mais efetivo no tratamento? Vamos pensar na psicologia aqui. Muitas Aham. vezes as terapias cognitivas elas vão ser mais efetivas porque elas tendem a trabalhar o hoje. O Porém, agora. ela é efetiva naquele momento de contenção, de trabalhar as principais ideias erradas, né, os pensamentos distorcidos. Ela é muito boa nisso. Mas depois eu vejo assim uma importância da existencial, né, desse olhar quem eu sou hoje aqui, né, dessa parte bem fenomenológica mesmo, né, que você não é o seu trauma, que você não é, de Toda essa sentido mesmo, história. de ressignificação do sentido que você tem, Sim, porque como essa pessoa ela passa muito por essa dissociação, né, dessa despersonalização, porque o TEP tem um negócio, T, certo, TEPT, né, TEPT, certo. ele tem um negócio muito forte de despersonalização. Muito, muito. Ele não fala Sim. muito aqui, mas ele tem. A gente sabe que tem, que a pessoa, ela perde todo o resto que não é o trauma dela, né? Ela se perde. Ela se vê só no trauma. Isso. Ela vive tanto É no como trauma se que ela ela não fosse o entende o que trauma. ela pode fazer nesse mundo. É, Então eu vejo assim, é. não é por isso que existem tantas abordagens, né? Mas eu vejo esse caminho, assim, eu vejo assim que imediatamente as terapias cognitivas elas vão auxiliar melhor essa pessoa, pelo foco principal que ela tem, que é Sim. realmente de mudança de pensamento, de percepção. Mas depois essa pessoa vai ter que trabalhar um existencial, vai ter que trabalhar o eu nesse Claro, mundo. Não que o a que ela faz cognitiva não agora faça com isso. tudo isso? É, o que eu faço hoje, né? O que que eu quero, como que eu quero viver, como eu quero realmente trabalhar no meu momento de agora. Ele até comenta aqui no finalzinho, que ele fala com relação a não passar a vida em brancas nuvens, né? Sem nenhuma história, né? Assim, poder realmente falar, não, eu vivi tudo isso, mas como eu escolho viver agora, através de um novo sentir. Por isso que eu acho que é muito legal várias terapias, né? Porque Uhum. a própria terapia, por exemplo, a terapia ocupacional, ela trabalha muito o sentido mesmo das coisas, né? Uhum. Então, como eu sinto a forma que eu estou me alimentando, como eu sinto quando eu pego nessa textura, como eu sinto quando eu olho uma É, coisa que é que tem super vibração na cognitivo isso, cor, né? exatamente. É muito Então, cognitivo. mas aí, através de sentir, né, é bem o sentir de tudo agora, sabendo que eu tenho toda essa história de trauma, mas como eu escolho também me trabalhar nisso, e entendendo que às vezes vai ter algumas reações instintivas que são ligadas ao meu trauma, mas que eu vou, de alguma maneira, lidar de uma outra forma agora. Né? Então, é um trabalho muito Não tem bonito, como né, não de ler isso poder aqui e estar não na vida pensar em desse Frankl, né? Não tem como não pensar em logoterapia. Quando eu leio isso aqui, eu falo, jeito. gente, É, é um sentido para a é. vida mesmo. Logoterapia aqui é um negócio assim que você fica. É muito difícil você chegar. É por isso que eu falo, né, que para a pessoa, para ela chegar no ponto dela começar a procurar o sentido, sair desse limbo, né, que ela fica ali, vai um tempo. Por isso que ela vai precisar de psiquiatra, ela vai Sim, precisar, toda uma equipe. né,
de um neurologista, ela vai precisar de um conjunto Genético. de coisas aí para para realmente. Eu sei que existem pessoas que conseguem fazer isso por um único caminho. A gente sabe, tem gente que tem um start assim incrível e consegue ir Pela trabalhando, vida, né? mas não é fácil, né? Às vezes, se você não vai lá e não regula seu fisiológico, você não consegue nem enxergar, sua percepção tá tão distorcida, né? Tá Sim. tão com os filtros todos ali sujos que não tá vendo. Desalinhado, de Enquanto, tudo, você não sabe o nossa, que é real. eu lembro muito de uma paciente que ela, enquanto ela não foi medicada, ela não melhorou, ela não melhorava. A gente, ela não conseguia enxergar, ela não via. Você podia, sabe? Ela estava tão assim desestruturada, com o seu fisiológico desestruturado, que não havia meios. Ela começou, mudou a medicação. Greta, juro, acho que não foi 10 dias. Ela entendeu o que ela tinha, ela falou, nós entendemos em terapia qual era o transtorno. Ela levou para o psiquiatra mudou a medicação, 10 Mudou a dias ela era outra medida. pessoa. Ela tinha outra clareza. E tudo que a gente tinha conversado, de repente, ela falou: Você não sabe o que eu Fez o pensei. start de Você não sabe. Eu tudo falo: agora. Nossa, gente, um ano. Um ano. E essa pessoa É, falando sobre isso. que Então, agora realmente tem o real sentido, né? Que ela conseguiu captar. É isso então, mesmo. Eu tô com uma mas muito só que na parecida. situação dela não era trauma, era transtorno de personalidade, que é mais, que aí é mais assim, difícil de Aí sim. trabalhar, né? Mas assim, foi incrível. Foi incrível. Eu falo que tem medicação que é assim, tirar com a mão. Para alguns É. pacientes é tirar com a mão, porque o paciente, ele tendo clareza, ele trabalha, né? E se ele Sim, enxerga aí o real evolui, problema dele, ele trabalha. aí evolui, enxerga. Muito bom. É isso aí. Amiga, Foi. difícil. Estamos apanhando desse livro, hein, É, gente? gente, esse livro tá dando nó na gente. É, mas está sendo maravilhoso. Vai bem de encontro com o que a gente pensa É que a mesmo, gente né? vai Mas de é conta que a gente fez. difícil, meu Deus. Ó, gente, quem quiser comprar o livro, vale a pena pelo motivo. Porque a gente não está trazendo tantos estudos neurológicos que ele traz, porque ele também traz a questões até de ressonâncias magnéticas, coisas mais específicas É bem neurais mesmo, de técnico. mecanismo cerebral, porque ele é bem técnico. Então a gente está tentando, a gente lê o capítulo, a gente pega a essência do capítulo para trazer aqui para vocês. Mas É, só quem para quiser vocês terem mergulhar ideia, esse nisso, capítulo foi imenso e a gente fez a live mais rápido do que a de costume. Por quê? Porque a gente se focou em trazer o que seria mais interessante. porque ele realmente traz muita questão técnica. Assim, fala muito do cérebro límbico, do cérebro pré-frontal, encefálico, as questões de ressonâncias magnéticas. Então, assim, é muito interessante para quem curte também ler. E a gente está conseguindo dar essa resumida para poder trazer para você a É. essência de cada capítulo. Eu não acho que é tão difícil de Ah, entender, mas você tem que voltar, você tem que. Claro que para gente que já tem um conhecimento, né, em neurociência e tal, fica não é tão complexo, mas não não é é uma tão coisa que você difícil. fala assim, ai que delícia, né? Ai, Não, né? tem que ir Então, voltando para poder entender. Mas é muito bom. mas quem trabalha, ó, os psicólogos, né, o pessoal que trabalha aí, não pode deixar de ler, né? Muito Leia, interessante, porque gente. dá uma Entender visão bem realmente diferente, o funcionamento do cérebro mesmo bem dentro do profunda. trauma. É. Isso aí, Amiga, amiga. vamos lá. Semana que vem a gente volta. Depois a gente vai dar um tempinho. Natal, Ano Novo, mas semana Isso. que vem a gente volta. Um beijo e um Vamos aí. queijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.